Bom dia, amada igreja. Estamos mais uma vez neste domingo para ver a nossa lição da Escola Dominical, lição 18, Princípios de uma Igreja Educadora. Nosso texto base é Lucas 13, de 10 a 17. Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa nos abençoar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos aqui como igreja, por estarmos na tua presença, Pai, agradecendo, louvando e bendizendo o teu santo nome. Senhor, ilumina-nos, Senhor, dá-nos a compreensão da tua palavra. Abre nossos corações e nossas mentes para aquilo que tu queres, Senhor, das nossas vidas. Abençoa as pessoas todas da nossa igreja, Pai, conforta os enfermos, dá-lhes saúde, Senhor, dá-lhes esperança. Os enlutados, Pai, e a todas as pessoas do mundo todo. Dai esclarecimento aos nossos governantes, Senhor, e aos do mundo todo, porque dependemos dele para a nossa vida. Senhor, esteja conosco, é o que te pedimos, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Então vamos ler o nosso texto base. Nosso texto base em Lucas 13, de 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar de cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás jazia presa há 18 anos? E tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonhavam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. A nossa revista lá nos fala o seguinte: a igreja é fundamental no nosso processo de educação a respeito das verdades e valores do reino de Deus. Dentre tantas funções da comunidade de fé, a educação cristã é uma das mais importantes para o desenvolvimento espiritual e missionário de cada pessoa e da comunidade em si. Nesta função, Jesus Cristo é o nosso parâmetro principal e o conteúdo. Quais os princípios que a igreja que educa deve levar em conta em sua missão? Vejamos que uma das experiências de Jesus na sinagoga nos ensina. Ora, irmãos, o que nós vemos? Nós temos que aprender de Jesus e com Jesus. Palavras e ações devem estar de mãos dadas com a verdade. E sempre estarmos anunciando as boas novas. As boas novas é o Evangelho, que alegram a todos os corações. Vamos falar um pouco desta passagem. Esta passagem ela é muito importante. Ela mostra algumas coisinhas para nós, que algumas até passam despercebidas. Em primeiro lugar, perdão. Quem é Lucas? Lucas é um médico, é um homem de ciência. Portanto, quando ele vai escrever sobre Jesus, tem muita gente que fala: Lucas copiou de fulano, Lucas copiou de ciclano. Pelo que a gente entende, vamos dar uma olhadinha em 1 Lucas, em primeiro capítulo de Lucas, ele aqui fala, o capítulo 1, versículo de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Ou seja, Lucas não ficou só no ouvir os outros. Ele foi atrás, ele foi ver, ele foi analisar para ver se tudo aquilo que foi falado sobre Jesus era realmente verdade. E Lucas é o que mais fala sobre curas. E ele fala muito sobre mulheres.
O livro de Lucas tem 43 vezes a palavra mulher, coisa maior do que todos os outros sinóticos juntos. Então, Lucas se preocupava com as pessoas em geral. E as mulheres têm muitos problemas. Meu marido fala, né, que quanto a máquina mais perfeita, mais aperfeiçoada, mais problema dá. Então, nós somos uma máquina que dá muito problema. O fato da gente dar à luz, nós temos 1 metro a mais de intestino, o que significa, pelo menos o que minha médica falou, esse 1 metro a mais de intestino é para alimentar o feto. Então, nós temos certas modificações no nosso corpo que muitas vezes trazem mais problemas que o corpo masculino. Então, Lucas, ele presta atenção a estas coisinhas. Há muitas curas, e principalmente curas também de mulheres. E aqui, no versículo 15, ele dá uma declaração fantástica. Quando ele diz, no versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor, ou seja, ele se refere a Jesus, a palavra Senhor, que nós já vimos em lições passadas. Quando os judeus se referem à palavra Senhor, significa Deus. Ele mostra Jesus como Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-la a beber? Por que não se deveria livrar de cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Ou seja, a mulher já está sofrendo há 18 anos. Ela é uma filha de Abraão, assim como os fariseus. Ora, ela vai ser tratada menos do que um animal? Aqui Jesus coloca a mulher em igualdade como filha de Abraão. Lucas mostra que essa mulher está sofrendo há 18 anos. Jesus não falou, olha, volta para casa, dona, e vem na segunda, quando a senhora estiver um pouco pior, a gente vê o que faz. Que é que muitos médicos estão fazendo hoje em dia, né? Quando você estiver sem respirar, você volta aqui. Gente, para Lucas isso seria um crime. A pessoa está doente, ela tem que ser tratada na hora. Ele é médico, ele não vai deixar para depois. É um absurdo isso, deixar para depois. E mais, Jesus, ele é o Senhor do sábado. Nós temos aqui várias passagens mostrando Jesus, o Senhor do sábado, em Mateus 12, de 1 a 8, em Marcos 2, de 23 a 28, e em Lucas 6, de 1 a 5. Jesus é o Senhor do sábado. Deus não descansa, minha gente. Deus não descansa, ele trabalha diuturnamente, ou seja, dia e noite Deus está trabalhando, Deus vela por nós. E a igreja? O que faz? Qual a nossa posição como igreja? Está aqui, aprender com Jesus e de Jesus, aprender com o que Jesus nos faz, nos fala, nos mostra, porque a Bíblia, gente, isso aqui é atitude, não é simplesmente uma filosofia. Filosofia, ela discute problemáticas, ela cria problemas para serem resolvidos por alguém em algum lugar. Isso daqui é prático, isso daqui não cria problema, ela resolve problema. Ela está aqui, solução prática. Fulano está pensando em suicídio? Nossa, que horror, vamos discutir. Não, a Bíblia não tem que discutir, vai lá e ajuda, vai lá e faz. Vai lá e mostra Cristo para ele, abre o coração, para ele amar a vida, para ele gostar de viver. Essa é a função da igreja, estar lá com palavras e ações de mão dadas com a verdade. Qual verdade? A sua verdade? A minha verdade? A verdade de Deus? Não existe sua, não existe minha, existe só a verdade de Deus. Quando ela passa a ser sua e ser minha, ela é relativa. Porque o ser humano, ele torce. O ser humano torce a lei de Deus. O ser humano torce e fica aprazível ao próprio ser humano. Por isso que fala que nós encurvamos. Nós acabamos sendo curvados pelas coisas do mundo. Quando nós deixamos as palavras e ações para o mundo, para favorecer as coisas, para nos ajeitarmos ao mundo, aí nós começamos a nos curvar. Nós deixamos de olhar para cima, olhar para Deus e nos curvamos ao pecado, nos curvamos a nós mesmos. Bernardo de Claraval falava que o homem nasceu homem erectus, ou seja, de pé olhando para Deus.
Depois, com o pecado, ele passa a ser o homem curvatus, porque ele se curva para o seu próprio umbigo. Ele olha para si mesmo, se volta para si, e quando ele se volta para si, ele coloca o seu ego no centro das coisas. Por isso que muitas igrejas estão aí, não pode falar de pecado, não pode falar disso, porque isso não atrai os irmãos, não atrai as pessoas. Gente, a igreja tem que denunciar o pecado. Ela vai libertar as pessoas deste sofrimento. O sofrimento nosso é o pecado, é o mal. Deus vai libertar a gente deste mal, do pecado. Libertando do pecado, somos libertos de todas as coisas do mundo. E vivemos com a graça, vivemos felizes e alegres os nossos corações em Cristo. Não há mal que deixe a gente triste. Acontecem coisas, bom, meu pai morreu, vou ficar triste. A gente fica um pouco triste, mas a gente tem esperança na vida eterna. Então não é tão triste. Houve uma passagem, ele foi para o céu. Ele foi para os braços do Senhor. Eu creio nisso. Então nós temos que ter essa esperança. Porque isso que são as boas novas do Evangelho. Os nossos pecados foram perdoados e nós não teremos morte. Nós teremos vida com a ressurreição de Cristo. Seremos transformados em novas criaturas, fisicamente e espiritualmente. Essa é a boa nova. E é isso que Lucas também, como um homem de ciência, crê. É isso que ele vai atrás. Por isso que ele mostra Jesus tratando as pessoas igualmente, tanto mulheres como homens são a mesma coisa aos olhos de Deus, são filhos de Deus, são filhos de Abraão, e ele é o Senhor do sábado. Trabalhar sempre em prol da palavra do Senhor e que a palavra do Senhor norteie a igreja. E para concluir a nossa lição, as palavras da própria revista: sociedade está repleta de ensinamentos que curvam e aprisionam, limitando-nos a enxergar a vida como a sociedade, como o mundo quer. À igreja cabe a tarefa de educar as pessoas de forma que consigam se levantar, reconhecer e enxergar o próximo e reconhecer o poder e o amor de Deus. Para isso, conjugamos a fé e a sabedoria como fundamentos de uma igreja saudável e comprometida com o anúncio e a construção do reino de paz e justiça do Senhor. Amém, irmãos? Até a próxima aula. Um bom domingo a todos.